Salve, amigos do Crítica Jurídica, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo? Hoje a gente está sem a companhia do nosso querido camarada Vicente, mas eu espero que o vídeo fique bom e que a conversa fique do agrado de vocês. Vamos estar falando hoje sobre cortes, pessoal, cortes, mas calma lá, não são cortes de outros vídeos de outros camaradas aqui do YouTube, não. São os cortes feitos pelo governo Bolsonaro, isso mesmo, cortes feitos no orçamento de 2023. A gente vai ver aqui os valores de alguns desses cortes, né? E vamos ver o impacto disso, vamos falar um pouco sobre o impacto disso na nossa economia e também nas áreas em que houve esses cortes, certo? A gente tem que lembrar que o Paulo Guedes sempre foi trazido para o debate pelo Bolsonaro como seu posto Ipiranga, o seu guia superior econômico, coisa que não se mostrou nesses 4 anos, né? Na prática foi uma merda, literalmente uma merda, né? Reforma tributária, nada, né? Precarização do trabalho, enfim, tudo que vocês já sabem. Então, sobre os cortes, pessoal, especificamente, né? Eu acho que é importantíssimo a gente falar disso, porque a gente está nas vésperas do segundo turno, pessoal. Vésperas do segundo turno. E tem gente que ainda não sabe sobre os cortes do Bolsonaro. Né? Cortes na educação, na ciência e tecnologia, né? No Bolsa Família, na Minha Casa Minha Vida, que agora é Auxílio Brasil e Casa Verde e Amarela, né? Então vamos falar um pouco disso, pessoal. Bolsonaro cortou 2,4 bilhões do Ministério da Educação. 2,4 bilhões. Tá? Na educação básica, até o ensino médio, teve um corte aí de 664,6 milhões de reais para 29,2 milhões de reais em 2023. Educação básica, pessoal, até o ensino médio. Todo mundo sabe que a educação no Brasil já é precária, já é deficiente, deficitária. E aí o Bolsonaro resolve cortar a verba. E para que esse corte de verba acontece? Bom, isso eu vou entrar depois, né? Vamos primeiro focar nos cortes. A gente sabe que as escolas passam dificuldade, as escolas públicas. Independente se é ensino superior, se é ensino médio, se é ensino fundamental. Né? Para a implantação de escolas, pessoal, teve um corte de 97,5%. Isso inclui as creches, pessoal. A dificuldade de se achar uma creche já hoje é enorme. Imagina com um corte de 97,5% na verba. Como é que se constrói creche nova? Se já não se dá para fazer agora. Né? Ações para mulheres, pessoal, teve um corte aí de 99%. Projetos de interesse social em áreas rurais de 27,9 milhões em 2022, 27,9 milhões em 2022, para 100 mil reais em 2023. Aí agora, ó, Casa Verde e Amarela, de 665,1 milhões, 665,1 milhões em 2022, para 34,2 milhões em 2023. Isso é 95,3% de corte de verba. Casa Verde e Amarela. Isso vai congelar a construção, congelar a obra de 140 mil unidades de moradia popular, pessoal. E tem gente que ainda acredita no cara. O cara que simplesmente substituiu um programa pelo outro, né, para ter outro nome, e agora vem e corta essa verba astronômica pro ano que vem. Né? Nós tivemos cortes também na saúde, né, 42% das verbas discricionárias, que são utilizadas para compra de material, equipamento, para fazer investimento, certo? De 17 bilhões em 2022, 17 bilhões, para 10,4 bilhões em 2023. Quase 50% da verba. E todo mundo sabe. A situação já não é boa, pessoal. Já não é boa. Com mais corte, pessoal. Qual a tendência? Qual a tendência? Não é piorar? Então por que corta o animal? Mas calma, tem um porquê. A gente vai chegar lá. Outro corte, pessoal. Auxílio Brasil.
Auxílio Brasil, que o Bolsonaro, o governo federal, adora se gabar que foi eles que criaram. Foi eles que criaram. Não mente pra mim, cara. Não mente pra mim. Né? Pois nem queriam dar o auxílio, certo? Que foi proposto na pandemia, em R$ 600. Não queriam dar nada. Aí queriam dar 400 e pouquinho e depois, por força da oposição, deram 600. E agora se gabam que eles que deram o Auxílio Brasil. Né? O quão tosco não é uma coisa dessa. Certo? O Auxílio Brasil teve um corte aí, pessoal. Agora foi destinado para 2023 apenas 105,7 bilhões. Né? Isso banca só um benefício médio de R$ 405 para 21 milhões de famílias. R$ 405. Não é 600 agora? Ele não falou que ia dar 600? Que ia continuar dando 600? Como é que o orçamento para 2023 só cobre R$ 405? Cadê o Posto Ipiranga para resolver a situação? Né? Pois o Posto Ipiranga, inclusive, agora a última medida dele foi a desindexação do salário mínimo. Né? Para não ter um aumento conforme a inflação, mas sim conforme uma projeção da inflação do governo federal, que é sempre inferior à real inflação. Certo? O salário mínimo que está agora em R$ 1.200, 1.212, se não me falha a memória, estaria em R$ 700 se essa medida fosse tomada desde 2003. Certo? Então, se já está difícil viver agora com R$ 1.200, imagina com 700. Né? E, pessoal, por que esses cortes se dão? Né? Por quê? Porque o governo Bolsonaro, ele é um governo liberal, certo? Um governo liberal. Eles querem o desmonte de tudo que é público, de tudo que é política pública, certo? Eles querem poder mercantilizar esses serviços. A gente verifica na educação, pessoal. Os sucateamentos das federais servem para quê? Primeiro, para que a gente não tenha pessoas pobres acessando o ensino superior, certo? Porque é mais fácil daí do Bolsonaro manipular, enfim, de governos desse tipo, manipular as pessoas, desinformar, transmitir fake news, entre outras coisas. E segundo, pela mercantilização da educação. Não se engane, as universidades privadas ganham muito dinheiro com a educação. A mensalidade é um horror de caro, pessoal. Um horror de caro. Tá? Nem com salário, às vezes, de 2, 3 mil reais tu consegue estudar todos os dias, tá? E viver. Não é possível. Não é possível. Se torna inviável, pessoal. Uma disciplina e uma cadeira num dia da semana está custando mais de R$ 500. E aí é isso, desmonta o federal, desmonta o público e manda a galera que consegue pagar, né, que consegue pagar para o privado. Né? Manda para o privado. A mesma coisa funciona com a saúde, pessoal. A mesma coisa funciona com a saúde. Né? Para que eles vão equipar os hospitais públicos que atendem a população muitas vezes de forma gratuita, se eles têm hospitais privados para atender as pessoas? As pessoas que paguem. Né? Não é isso? Afinal, eles acreditam em meritocracia e quem trabalhou vai ter dinheiro para pagar, né? Porque todo mundo consegue trabalho facilmente na rua. Eles simplesmente ignoram uma realidade existente e vivem uma realidade paralela. Paralela. Né? Outra coisa que foi cortada também, pessoal, farmácia popular, que distribui medicamento para a população mais pobre. 50% de corte na farmácia popular. Isso não é absurdo para vocês? Tem que ser absurdo. Tem que ser. Diversas pessoas pegam medicamento pela farmácia popular. E outra, pessoal, isso vai criar uma demanda para o judiciário enorme. Né? Porque muitas pessoas vão acabar entrando na justiça para conseguir seus medicamentos. Porque tem o direito e a farmácia popular não vai ter a verba. E aí vai ter que conseguir pela forma jurídica, pela via jurídica.
um medicamento. E aí a pessoa vai perder um tempo, vai perder 1 ano, 2 anos, às vezes, para pegar um medicamento que ela conseguiria pegar ali na farmácia. Né? Isso tem muita coisa errada, pessoal. E assim, acho que é de extrema importância a gente falar disso, pessoal. Porque nós estamos nas vésperas do segundo turno. Nas vésperas do segundo turno. A gente não pode deixar isso se perpetuar, isso continuar assim. 4 anos já foram horríveis, pessoal. Mais 4 anos. Só não vê quem não consegue, quem não quer, cara. Tá muito claro. Não dá pra continuar acreditando em fake news e o governo Bolsonaro vai mudar o Brasil. Não vai. Só piorou essa porra. Em 4 anos de governo. Imagina mais 4. A educação é precarizada. As universidades não vão nem conseguir se manter nos próximos anos. Os reitores vão ter que tirar dinheiro do próprio bolso. Inclusive nem isso o Bolsonaro respeitou, nem a nomeação dos reitores. Não respeitou a lista tríplice. Foi lá, inclusive na Universidade Federal do Ceará, UFC, ele foi lá e nomeou o reitor que ficou em último colocado na lista tríplice. Em último colocado, pessoal. O quão bizarro não é isso? Né? E aí fica aí com 1000 ideias mirabolantes para organizar. Não, vamos ter que mudar, vamos fazer uma reforma tributária, uma reforma administrativa. O que vocês fizeram já foi uma merda. Tá? Qualquer coisa que vocês vão apresentar vai ser para pior do que isso, muito provavelmente. Certo? Agora a desindexação do salário mínimo, quer tirar a dedução do imposto de renda da pessoa física e da saúde e educação. Né? Essas são as medidas vistas como positivas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Né? Um cara, inclusive, que tinha dinheiro em paraíso fiscal. Tinha que estar preso um mano desse. Junto com o Bolsonaro. Certo? Então assim, pessoal, pensem nisso, por favor. É importante a gente ter noção de que o Bolsonaro está fudendo com o nosso país. Tá? Ele quer transformar isso aqui numa terra arrasada. Ele quer tirar tudo que o pobre tem acesso. Certo? Tudo que é política pública, que ajuda os mais pobres de alguma forma, ele está tirando fora. Tá? Teve aí, agora foi até suspenso, se não me engano, um empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Isso aí era um projeto para fuder com o pobre. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Além de ser uma medida eleitoreira, né? Assim como a redução da gasolina de forma artificial, né? Que inclusive já subiu e muitos postos aqui não subiram para apoiar o governo Bolsonaro. É de um mau caratismo. É de um mau caratismo gigantesco. Tanto do governo quanto das pessoas que apoiam eles. Né? Então é importantíssimo a gente pensar nisso e ter isso na nossa cabeça, porque a gente vai exercer o nosso direito de voto no dia 30 e a gente tem que ter noção clara de que o Brasil tá uma merda e a gente precisa mudar isso. A gente precisa de uma mudança. E aí é só fazer as comparações dos governos. Compara o governo Lula, compara o governo Bolsonaro, compara dados. Eu não quero dados sem embasamento nenhum, dados que voam, sem nada. Eu quero dados que realmente fazem sentido. Né? Eu não quero uma comparação tipo, Bolsonaro, Lula deu tanto de Bolsa Família, Bolsonaro hoje dá 600 de Auxílio Brasil. Isso não é uma comparação decente. Né? Primeiro porque você não vai levar em consideração o poder de compra. Né? A inflação da época. O valor do dólar na época. Essa comparação então é tosca. Tá? Comparem de verdade os governos. Comparem o que foi. Certo? E aí, por favor, exerçam o seu direito de voto de forma consciente. Consciente. Né? O Bolsonaro está transformando o Brasil numa terra arrasada. Certo? O servidor público não tem aumento aí nesses últimos 4 anos, não teve aumento de servidor público. Salário congelado. Mal saiu concursos para a área administrativa, de escritório, enfim. O que sai é policial. Porque daí são os apoiadores do Jair. Tudo que ele faz é eleitoreiro. Nada é pro bem do povo, da nação. Certo? Então vamos exercer o voto de forma consciente. Vamos lá, eu confio em vocês, eu confio na gente. Vamos continuar batalhando, vamos para as ruas, né? Vamos para as ruas. É muito importante a gente ter presença nas ruas.
Isso sempre ajuda a mais camaradas demonstrarem o seu voto na esquerda, principalmente em locais que a direita é muito forte, né, que a gente tem esses fascistoides aí confortáveis em demonstrar o seu ódio, o seu preconceito, principalmente contra os petistas, contra o pessoal da esquerda. Então a gente tem que estar nas ruas, tem que estar demonstrando força, e vamos eleger Lula dia 30, hein, pessoal? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado da conversa e fiquem bem. Tamo junto, é Lula!